Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação IFRR Módulo 2, Assessoramento Pedagógico. E na unidade 1, estamos falando sobre o amparo legal, sobre a legislação que nos rege. E no item 1.1, sobre a legislação do âmbito nacional. Sou a Larissa Sombra e estaremos juntos no decorrer dessa unidade. Então vamos para a quarta e última parte do estudo das legislações nacionais, que é a Resolução CNE número 1, de 5 de janeiro de 2021. Vamos à nossa cronologia? Essas foram todas as legislações nacionais que embasam o nosso fazer, que embasam a realização das atividades não presenciais. Foram muitas, mas a nossa intenção foi sistematizar os pontos principais para o nosso fazer enquanto servidores do Instituto. Vamos então ao nosso último estudo? A legislação Resolução CNE número 1 de 2021, ela define as diretrizes curriculares gerais para a educação profissional e tecnológica. E está dividida da seguinte forma: em 18 capítulos. Nós selecionamos alguns capítulos e itens desses capítulos, que foram as principais mudanças, e vamos estudá-los juntos. Capítulo 2, dos princípios norteadores, que ressalta a articulação com o setor produtivo para a construção de itinerários formativos. Também destaca o respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ressalta o respeito dos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional e também a centralidade do trabalho assumido como princípio educativo. O estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico e, é claro, a importância da tecnologia. A indissociabilidade entre educação e prática, a interdisciplinaridade também é ressaltada no capítulo 2, CNSP número 1, a utilização de estratégias educacionais que permitem a contextualização, a flexibilização e, novamente, a interdisciplinaridade citada. A articulação com o desenvolvimento socioeconômico e com os arranjos produtivos locais, assim como a observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência e a observância da condição das pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade. Reconhecimento da identidade de gênero, seja quilombolas, étnico-raciais, povos indígenas, populações do campo, imigrantes e itinerantes. Reconhecimento das diferentes formas de produção, autonomia, flexibilidade da construção de itinerários formativos, identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, autonomia da instituição educacional e revisão do seu projeto político-pedagógico. No decorrer do estudo, você vai verificar que, segundo a CNSP, precisa se fazer revisão nos projetos. E o fortalecimento das estratégias de colaboração entre a educação, entre os ofertantes, tanto da rede pública quanto privada, da educação profissional e tecnológica. E, por último, promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social, a de processos e de maneira incremental e operativa. Ainda sobre a organização e funcionamento, segundo o artigo 39 da LDB, no Decreto 5.054, 2004, ela é desenvolvida por qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. A educação profissional, elas podem ser organizadas por itinerários formativos. Os eixos tecnológicos, eles deverão observar as distintas segmentações tecnológicas abrangidas. Assim como a não identificação das distintas áreas tecnológicas, ela preservará as mesmas orientações dos eixos tecnológicos. E o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, juntamente com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, eles orientam essa organização dos cursos. O itinerário formativo, citado pela CNE1, deve contemplar a articulação de cursos e programas configurando essa trajetória, obedecendo esses 3 itens. O estudo sobre os itinerários de profissionalização praticados no mundo do trabalho, a estrutura socioocupacional da área de atuação profissional e
os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços. Segundo a resolução, entende-se por itinerário formativo o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica, podendo ser propiciado internamente em um mesmo curso, propiciado pela instituição educacional, mas construído horizontalmente pelo estudante, ou seja, nas unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos diferentes, mas que têm o mesmo eixo tecnológico, e construído verticalmente pelo estudante, como assim? Propiciado ou não por instituição educacional, mediante essa sucessão progressiva, de cursos certificados obtidos por avaliações de reconhecimento e competências. Entende-se também outra definição pela Resolução CNE 1, entende-se por eixo tecnológico a estrutura de organização da educação profissional e tecnológica, e aí considera-se as várias matrizes curriculares, considera-se também a orientação do projeto pedagógico do curso, dando então essa identidade aos respectivos perfis profissionais. A educação profissional e tecnológica, ela pode se desenvolver em articulação com as etapas e as modalidades de educação básica, bem como da educação superior ou por diferentes estratégias de formação continuada. E também se referenciam por eixos tecnológicos e suas respectivas áreas tecnológicas quando identificadas, sempre visando o exercício específico da profissão competente e, é claro, numa perspectiva de um desenvolvimento sustentável. Para os fins dessa resolução, entende-se por competência profissional o quê? A capacidade pessoal de mobilizar, articular, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que permitam responder intencionalmente, com suficiente autonomia intelectual e consciência crítica, aos desafios do mundo do trabalho. Cabe, então, ao Conselho Nacional de Educação, CNE, em articulação com o Ministério da Educação, MEC, definir as normas gerais para orientar a estruturação dos eixos tecnológicos, incorporando as diferentes áreas tecnológicas que se fizerem necessárias. Então, ainda seguindo o capítulo 3º da Organização e Funcionamento, existem alguns critérios para o planejamento e organização segundo o CNE 1, que são atendimento às demandas socioeconômicas ambientais, conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da instituição, da rede de ensino, possibilidade de organização curricular segundo os itinerários formativos profissionais, identificação do perfil profissional para sua conclusão, incentivo ao uso de recursos tecnológicos, aproximação entre a empresa e instituições de educação profissional e tecnológica. Essa integração sempre está citando, no CNECP1, essa integração entre instituições públicas e privadas, e a observação da integralidade de ocupações reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência, claro, a CBO, a Certificação Brasileira de Ocupações. Algo inovador também, no artigo 10º, é sobre essa oferta, ou seja, as instituições que oferecem educação profissional e tecnológica, elas podem ofertar cursos experimentais que não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e nem no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, desde que sejam devidamente autorizados, informem essa condição de curso experimental para os seus estudantes e submetam esses cursos à avaliação e reconhecimento, até 3 anos para os cursos técnicos e até 6 anos para os cursos superiores. E após esse reconhecimento, sejam encaminhados para a inclusão e inserção desses cursos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Definam também, junto aos órgãos, as regras de transição para a descontinuidade dos cursos implantados como experimentais e não reconhecidos. Ou seja, você implementou o curso e, por algum motivo, você não irá mais executá-lo. Então, precisa
organizar esse trâmite juntamente com os órgãos competentes. Para a qualificação profissional, a resolução CNE ela traz alguns elementos para a sua oferta: identificação do curso, justificativo objetivos, requisitos e formas de acesso, organização curricular, critérios de aproveitamento. Então, tem-se como diferença, assim, o inciso 6º, que seriam os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, que antes não constavam nos planos. Biblioteca, instalações, né? Perfil dos professores, e aí eu destaco o termo instrutor e técnicos e certificados a serem emitidos. A formação inicial para o trabalho poderá compreender a oferta de cursos e programas especiais de capacidade profissional, de duração variável, abertos à comunidade. Não necessariamente tem-se essa exigência de vinculação a nível formal, porque a perspectiva desses cursos é a geração de trabalho e renda. Capítulo 5º da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio abrange habilitação profissional técnica relacionada ao curso técnico, qualificação profissional técnica como a etapa com terminalidade de curso técnico e especialização profissional técnica na perspectiva da formação continuada. Então, os cursos técnicos, eles serão desenvolvidos nessas seguintes formas, segundo a CNE-CP número 1. De forma integrada, que seria aquele aluno que concluiu o ensino fundamental, 9º ano, e ele entra no ensino médio, e juntamente com o ensino médio nós temos o integrado ao técnico, nós temos o curso técnico. Um exemplo, por isso que o curso se chama ensino técnico, né? Ensino médio integrado ao técnico, ou seja, o aluno ele tem o ensino médio com seus componentes da área básica e juntamente com o ensino médio, com a formação básica, ele tem o ensino técnico, tanto que a sua certificação é de ensino técnico. Concomitante, que é ofertada a quem ingressa no ensino médio ou que já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Então, ele vai aproveitar as oportunidades educacionais disponíveis em unidades de ensino da mesma instituição, ou em distintas instituições e redes de ensino, assim como a forma concomitante intercomplementar, ou seja, ele vai desenvolver simultaneamente em distintas instituições ou redes de ensino, mais integrada no conteúdo mediante ação de convênio ou de complementação para a execução do projeto pedagógico unificado. E, por último, o subsequente. O subsequente é aquele curso pelo qual o aluno ele já concluiu o ensino médio, ele vai adentrar no ensino técnico e vai cursar apenas os componentes curriculares específicos daquela área técnica. Ele já tem que ter, como pré-requisito, concluído o ensino médio. Quando o curso de que trata os capítulos anteriores for oferecido na forma integrada, que é o ensino básico, né? Então fica o ensino médio integrado ao técnico, ou na forma concomitante intercomplementar, que é aquele que o aluno ele pode cursar em instituições diferentes mediante a integração de currículo, deve ser consideradas as aprendizagens essenciais da BNCC do ensino médio, isso mediante resolução CNE número 1. Então, a estrutura do PPC a ser submetida à aprovação dos órgãos é a seguinte: para a educação profissional, identificação do curso, justificativa objetivos, requisitos e forma de acesso, perfil profissional de conclusão e organização curricular, assim como os critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem, infraestrutura, perfil de qualificação dos professores, e aí vem novamente o termo instrutores e técnicos administrativos, certificações e diplomas a serem emitidos, prazo máximo para integralização e identificação das atividades de estágio supervisionado obrigatório quando couber. Então, os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos técnicos, eles precisam ter, no mínimo, 3.000 horas a partir desse ano, a partir de 2021. Então,
da estrutura e organização da educação profissional técnica ainda de nível médio, a estrutura do PPC, no caso da educação à distância, os cursos oferecidos na modalidade de educação à distância EAD, com exceção dos cursos pertencentes à área de saúde, que esses, por obrigação, precisam ter, no mínimo, aulas presenciais de 50%, eles devem observar as indicações de carga horária presencial indicadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, fora a de saúde, né, que é 50%, o mínimo de aulas presenciais. Então, fala-se da carga horária destinada ao estágio profissional supervisionado, que essa deve ser adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo curso, 3.000 horas. Sobre a educação tecnológica de graduação e pós-graduação, ela abrange qualificação profissional tecnológica como etapa de terminalidade intermediária de curso superior de tecnologia, curso superior de graduação em tecnologia, aperfeiçoamento tecnológico, especialização profissional tecnológica, mestrado profissional e doutorado profissional. Então, para que se tenha esse PPC, ele precisa ter, segundo a CNE 1, identificação do curso, justificativa objetiva, requisitos de forma de acesso, perfil profissional de conclusão. Esse perfil precisa definir claramente as competências profissionais a serem desenvolvidas, assim como as competências profissionais tecnológicas gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do tecnólogo e perfil profissional das saídas intermediárias quando previstas. E a organização curricular para o desenvolvimento das competências profissionais com a indicação da carga horária adotada e dos planos de realização, tanto dos estágios profissionais quanto do trabalho de conclusão de curso. E aí tem-se a novidade, né? Os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, inclusive para reconhecimento de saberes e competências. Critérios e procedimentos de avaliação, infraestrutura, indicação de professores, e novamente vem a nomenclatura instrutor, técnica administrativa, certificados e diplomas a serem emitidos e o prazo máximo para a integralização. Essa prática profissional, tratando-se de educação profissional e tecnológica de graduação, deve estar relacionada diretamente aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos orientados pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico. O estágio também profissional é desenvolvido em ambiente real de trabalho, ou seja, de plano de realização do estágio profissional, ele deve estar muito bem explicado na organização curricular, uma vez que, segundo a CNE 1, é um ato educativo de responsabilidade na instituição educacional. Sobre a EAD, a resolução 1, ela fala que a definição é que a EAD é entendida como uma forma de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que permite a atuação direta do docente e do estudante em ambientes físicos diferentes. E fala também da oferta. No caso da modalidade de educação à distância, se for ofertar uma educação profissional técnica de nível médio, ela deve possibilitar essa interação entre o professor, o tutor e o instrutor. Está aí novamente essa nomenclatura. E a estudante em ambiente virtual e a prática profissional na sede. Então, a prática profissional precisa ser na sede ou no polo de EAD. E também tratando-se da modalidade EAD, no caso de oferta da educação profissional técnica de nível médio, precisa ser comprovado previamente a garantia de reais condições da prática profissional e de desenvolvimento desse estágio. E para os casos da modalidade EAD ofertarem curso superior de tecnologia, eles precisam observar o disposto no Decreto 9.057 de 2017. Sobre a avaliação da aprendizagem, a CNA 1, ele fala que a avaliação da aprendizagem dos estudantes visa a sua progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão, observando, sendo ela diagnóstica, formativa e somativa, sempre sobressaindo, prevalecendo-se os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Do aproveitamento de estudos. Fala-se que, para o prosseguimento de estudos, pode promover o aproveitamento de estudos de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, que obedeçam
em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, em cursos destinados à qualificação profissional, também pode-se ter o aproveitamento, em outros cursos e programas de educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho por outros meios formais, por reconhecimento em processos formais de certificação profissional. Sobre o reconhecimento de saberes e competências, fala-se que a certificação profissional abrange, então, a avaliação do itinerário profissional e social do estudante, que inclui estudos não formais e experiências no trabalho, saber informal, bem como orientação, continuidade de estudos segundo itinerários formativos. Ou seja, podem ser reconhecidos mediante processo formal de avaliação e reconhecimento de saberes. E sobre a emissão de certificados, caberá à instituição de ensino responsável pela conclusão do itinerário formativo, ou seja, o Instituto Federal ele foi responsável pela conclusão do itinerário formativo do estudante. Então, ele vai ter que emitir o diploma a partir do aproveitamento de estudos prévios desse aluno. Isso também é uma mudança que a CNE 1 ela traz, que mesmo que esse aproveitamento foi desenvolvido antes em itinerários formativos em outras instituições, se o Instituto Federal de Roraima for o seu último itinerário formativo de conclusão, ele terá que, mediante a avaliação dos outros componentes do aproveitamento, emitir o certificado do aluno. E sobre essa formação do docente na educação profissional. Ele fala, é muito importante destacar, que a formação inicial para a docência na educação profissional técnica de nível médio realiza-se em cursos de graduação, em programas de licenciatura ou outras formas. E é muito importante que fale-se aos professores graduados, atenção, você, professor, que é graduado e não possui a licenciatura, nossos bacharéis, então somos tantos que lecionam, mas que não possuem a licenciatura, são assegurados a vocês. Participar de programas de licenciatura e de complementação ou formação pedagógica. Também participar de cursos de pós-graduação, lato sensu e especialização, portanto, que ele tem um caráter pedagógico. Ter reconhecimento total ou parcial dos saberes profissionais de docente, ou seja, você, que mediante processo de certificação de competência, considerando também equivalência se você tem essa comprovação de docência, de no mínimo 5 anos. E da formação docente da educação profissional e tecnológica, para o exercício do magistério nos cursos de educação superior, deve possuir a formação acadêmica exigida para o ensino superior, segundo a Lei 939496, nossa LDB. E vem, então, os termos, né, instrutores, Larissa, você sempre destacava, então, nosso capítulo 12, fala sobre a formação do docente na qualificação profissional e vem de nível médio, sim. A pessoa pela qual ela tem início é nível médio, mas ela tem uma experiência comprovada, uma competência técnica referente ao saber operacional operativo das atividades inerentes à formação profissional, ela pode sim exercer o papel de instrutor, preferencialmente nos cursos técnicos. E no caso do ensino superior, qualificação, ele precisa então ter uma formação de graduação na área de atuação e comprovada experiência, é claro, que identifique-se ao eixo tecnológico da formação pelo qual ele irá ministrar. Muito importante no parágrafo 1, dadas essas particularidades, essas explicações, os seus docentes podem contar com a colaboração dos instrutores. Atenção, o profissional técnico de nível médio, seus docentes, podem contar com a colaboração dos instrutores referidos no incisos 1 e 2, no caso do curso superior de tecnologia, com a colaboração dos instrutores referidos no inciso 2, do caput. Das disposições finais. Algo muito interessante que tem nas disposições finais é acerca da formulação e desenvolvimento de política pública para a educação profissional, nosso artigo 59. E tecnológica, o Ministério da Educação, em regime de colaboração com os órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, muita atenção, promoverá periodicamente
A avaliação da educação profissional técnica de nível médio, garantindo, é claro, a divulgação dos seus resultados. Promover maior articulação entre as demandas socioeconômicas ambientais e a oferta de cursos. Essas são as finalidades propostas aqui pela CNE-CP número 1. Promover a expansão de sua oferta em cada eixo tecnológico, promover a melhoria da qualidade pedagógica e efetividade social, subsidiar políticas e ações de acesso, zelar pelo cumprimento das responsabilidades sociais das instituições e redes de ensino mediante a valorização de sua missão. A avaliação dos cursos superiores, elas devem observar o disposto na legislação em vigor, nada modificou. Nós não tínhamos avaliação do ensino técnico, agora nós teremos, segundo a CNE-CP número 1. Então, para os estudantes que foram matriculados, que os cursos ofertados anteriores a essa legislação, é o exercício nessa presente resolução, não se preocupe, não produzirá nenhum efeito essa resolução na vida de vocês. Fica assegurado os direitos de conclusão de seus cursos organizados, segundo a CNE-SEB número 6 e a CNE número 3 de 2002. E ficam revogadas a partir dessa resolução número 1 de 5 de janeiro de 2021, a resolução CNE número 3 e a resolução CNE número 6. Vamos então à nossa frase? Para isso, existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubem Alves. O nosso, então, muito obrigada por nos acompanhar na unidade 1, item 1.1 da Legislação Nacional. Agradeço, em nome da equipe do módulo 2, eu, Larissa Sombra, pedagoga do CBV, juntamente com a pedagoga do CBV, Maria Elisângela Lima dos Santos, e a nossa intérprete de Libras, Juliandre Coutinho Viana dos Santos. O nosso muito obrigada. Qualquer dúvida, nos contacte pelo e-mail larissa.sombra@ifrr.edu.br. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Sim, por todas as aulas da capacitação, após o seu término, já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você poderá conferi-la quando quiser. Aqui então as nossas referências bibliográficas. E claro, nosso muito obrigada a esse acompanhamento e parceria. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a legislação nacional que rege o nosso trabalho no Instituto Federal de Roraima. Nos vemos nos próximos vídeos.